sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro, de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de maneira mais prática. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. E hoje a gente está com uma convidada especial, doutora Carolina Lavigne, a Carol, carinhosamente chamamos assim. Ela é neurologista e neurofisiologista pela USP de Ribeirão Preto, é assistente do Laboratório de Eletroneuromiografia do setor de doenças neuromusculares do HC e a nossa referência em doenças neuromusculares da Clínica ProNeuro. Obrigada pela presença, Carol. Eu que agradeço, estou muito Ela feliz de estar aqui, né? Ela que ensina a gente a mexer com nervo, a furar o povo lá. Nossa Senhora! Ai, gente. Carol, deixa eu te perguntar aqui só para descontrair. Eu já fiquei sabendo que você, na residência, era muito pé frio, tipo, o pé congelado. Nossa. Foi por isso que você decidiu ir para eletroneurobiografia, consultóriozinho, ar-condicionado, cafezinho, horário marcado, foi por isso? Ai, não sei nem explicar, mas assim, eu era muito pé frio mesmo, sabe? E todos os enfermeiros já sabiam. Eles falaram, nossa, hoje vai ser difícil a gente dormir nesse plantão, mas o que me levou, não sei se foi isso, mas realmente é muito mais calmo, né? Eu ficar na parte de eletroneuromiografia, exatamente. Bom que pegou mão, né? Pessoal, hoje o tema é sobre neuropatia diabética, né? É a causa mais comum de neuropatia periférica e é uma causa com um aumento de prevalência e incidência por conta do aumento da diabetes no mundo. E aí, isso gera um impacto muito grande nos pacientes por conta da mortalidade que essa condição gera. Então, a gente trouxe a Carol para falar sobre os aspectos teóricos, apresentação clínica típica e atípica, como que é o manejo, né, Carol? De uma maneira mais prática, tá Ótimo. bom? Tá Separamos certo, algumas obrigada. perguntinhas para ti. Tá ótimo. Certo. Carol, diabetes é uma coisa comum, certo? Muito Então, comum. muita gente tem diabetes. Consequentemente, muita gente deve ter neuropatia diabética, certo? Uhum. Na sua prática, na sua vivência, que você vê, qual que é a importância da neuropatia diabética? Assim, do ponto de vista epidemiológico, qual que é a frequência? É muito frequente mesmo? É uma coisa menos comum? O que você vê em relação a isso? Então, a neuropatia diabética, ela é bem prevalente, né? Ela corresponde mais ou menos a 50% dos pacientes que têm diabetes, eles terão neuropatia diabética. E quando a gente entra no grupo dos diabéticos, a incidência é ainda maior no grupo dos pacientes que têm o diabetes do tipo 2, comparado com o do tipo 1. E é uma doença que realmente tem um impacto não só individual, como também socioeconômico, né? Então, quando a gente pensa no âmbito individual, o paciente que tem a neuropatia diabética, ele vai ter uma maior dificuldade da marcha, vai ter um pouco de desequilíbrio, e isso vai aumentar o número de quedas, ou então ele tem uma dor neuropática que traz uma maior incidência de depressão, dá transtorno do sono, o paciente tem uma pior qualidade de vida, então ele tem um impacto individual muito grande. Em termos socioeconômicos, é uma doença que também traz um impacto direto para o paciente, porque gera um custo maior de cuidado para ele, e um impacto indireto também, porque pela doença ele diminui a produtividade. Então é uma doença que traz, eu acho, um grande prejuízo, e o manejo da neuropatia talvez ajude na contenção desses danos relacionados à doença. Poucas pessoas pensam nessa correlação clínica socioeconômica, né? Eles pensam mais nesse prejuízo de qualidade de vida, né? Uhum. Por exemplo, os sintomas sensitivos e motores causando aquela piora da qualidade de vida, por exemplo, dor, alteração de sensibilidade ou fraqueza, mas pouco se pensa no impacto econômico, Sim. até mesmo para a questão de cuidados clínicos, assim, rotina de serviço, até mesmo questão de saúde pública. Sim, mesmo, né, Carol? Acho que traz tanto para o país, né, ou para a estruturação do sistema de saúde é importante, e também para o indivíduo, né, porque gera um gasto de exame, de consulta, interrompe o dia de trabalho, né, então é um dano a mais, um gasto a mais para o paciente, né. Carol, me fala assim, o protótipo da neuropatia diabética, apresentação clínica. Eu peguei um paciente, ele se queixa do quê? Eu tenho que ver o quê no exame físico? E eu tenho que solicitar eletromia, o que eu observo? Quando a gente pensa em neuropatia diabética, a primeira que vem na cabeça é a mais comum mesmo, que corresponde a 75% das neuropatias no paciente diabético, que é a neuropatia, que é a polineuropatia simétrica distal.
E ela se apresenta com um quadro bem crônico e lentamente progressivo. Ele começa envolvendo as fibras que a gente chama de fibras finas. Então, envolve a sensibilidade térmica e a sensibilidade dolorosa. Então, o paciente ele vai ter inicialmente hipoestesia dolorosa distal, ele vai ter sintomas positivos com hiperalgesia, alodínia, ou até mesmo a dor neuropática espontânea mesmo, e à medida que a doença vai progredindo, além das fibras finas, as fibras grossas passam a ser acometidas. E é nesse momento que a gente passa a ter alteração na sensibilidade vibratória, da propriocepção, e aí que há o acometimento motor, que também corresponde ao envolvimento das fibras grossas motoras. E além desse aspecto de acometimento crônico, progressivo, iniciando em fibra fina e fibra grossa posteriormente, ela tem um padrão que é o comprimento dependente. Então, ele inicia nos dedos dos pés, ascende pelos membros inferiores, e quando chega mais ou menos na altura dos joelhos, é que vai pegar, vai envolver as mãos, né, a ponta dos dedos das mãos. E a gente identificar no paciente essa evolução é fundamental para a gente reconhecer a neuropatia como sendo de causa diabética e a gente poder abrir, se for necessário, um leque para o diagnóstico diferencial. Perfeito. Uma dúvida, assim, bem básica. Pode ser até idiota. Uhum. O que você tá rindo, tá, Jana? O paciente que tem diabetes leve, eu vou pensar em neuropatia diabética ou só o paciente que tem diabetes descompensada que eu vou pensar que aquelas alterações são do diabetes? Tipo assim, existe essa correlação de gravidade da doença de base com o surgimento desses sintomas que você está falando? Sim. Existe sim, mas talvez não tão diretamente, mas são reconhecidos os fatores de risco para o desenvolvimento da neuropatia diabética. E aí entra os dois pontos que você falou. Um é o tempo de duração da doença. Então, quanto maior o tempo de duração, maior é o risco da doença. E o segundo é o descontrole glicêmico. Então, quanto maior o descontrole, maior o risco. E essa relação da hiperglicemia, ela tem uma relação mais estreita nos pacientes que são do diabéticos tipo 1. Então, nos pacientes diabéticos tipo 1, o principal fator de risco reconhecido é o descontrole glicêmico. Já no tipo 2, o que foi reconhecido que é importante como fator causal, como fator de risco, mas que os outros aspectos da síndrome metabólica também exercem um efeito muito importante como fator de risco no paciente diabético tipo 2. Então, nesse paciente, não só o descontrole glicêmico, mas também a presença de hipertensão arterial, de dislipidemia com hipertrigliceridemia, a obesidade central, também exerce um efeito direto no aumento do risco para esses pacientes desenvolver neuropatia. Nesse grupo também, o tabagismo também é apontado como um fator adicional de risco para o desenvolvimento. Então, parece que no paciente são dois grupos diferentes de neuropatia, né? A do tipo 1 estritamente relacionado à hiperglicemia, e já no tipo 2, sim, relacionado, mas com um aspecto multifatorial mais relevante para a apresentação e para o aparecimento da neuropatia. Rapidinho, Traje. E ainda nessa parte de apresentação clínica típica, existe um perfil na eletroneuromiografia também típico dessa apresentação que você comentou ou não? Ele é típico, mas não é específico, sim. Então, o mais importante, até a Sociedade Americana de Diabetes, eles nem apontam a necessidade num paciente diabético com um quadro clássico de se fazer uma eletroneuromiografia, certo? Então, se você tem um paciente diabético, o quadro dessa neuropatia que eu expliquei, você não encontra nenhum fator de alerta para isso, você não precisaria de lançar mão da investigação através da eletroneuromiografia. Eu, como neurofisiologista, eu acho que não custa se você tiver um acesso fácil a isso. E ele tem, sim, um padrão que seria o esperado, que é uma neuropatia sensitiva ou sensitivo-motora, axonal, e tem alguns componentes desmielinizantes na eletroneuromiografia relacionados ao descontrole glicêmico. Então, mas esses achados, eles não são específicos para isso. Então, você precisa estar muito bem alinhado o quadro clínico e o seu exame físico também. Ainda nesse ponto da eletroneuromiografia, né? Como boa parte dos pacientes você comentou que às vezes começa com sintomas de fibra fina, às vezes não deu tempo de ter alteração na condição, né, tradicional. Os estudos de fibra fina, né, do ponto de vista neurofisiológico, eles contribuem
no diagnóstico ou no manejo desses casos assim na sua prática? Acho que o ponto que você tocou é muito importante, né? Então, o paciente que tem uma neuropatia de fibra fina, ele vai ter, se for pura, ele vai ter uma eletroneuromiografia normal. Então, uma eletroneuromiografia normal não afasta o diagnóstico de uma neuropatia de fibras finas. Então, é o exame que ele é voltado para avaliação de fibras grossas. Então, diante de um paciente que tem uma neuropatia de fibra fina, minha eletroneuromiografia vai ser normal. E eu acho que se o meu sintoma clínico e o meu sinal clínico eles estão alinhados, na prática clínica diária eu posso prescindir, eu posso não utilizar do armamentário com biópsia de pele ou de estudos neurofisiológicos de fibra fina para complementar e comprovar a minha suspeita inicial. Então, se você tem só sintoma clínico ou só sinal, você tem um diagnóstico provável. Mas se você tem um sinal e sintoma clínico, então, sintoma de fibra fina, dor neuropática ou hipoestesia dolorosa, e sinal clínico, hipoestesia dolorosa e térmica, aí você tem um diagnóstico que já é provável. Então, na prática clínica, eu acho que não é necessário, no dia a dia, você complementar com uma avaliação armada para o diagnóstico definitivo. Porque para o diagnóstico definitivo, aí sim, você precisaria do sinal, do sintoma e da biópsia de pele ou de um outro teste, que se chama QST. Mas eu acho que no dia a dia não é necessário, na maioria das vezes. Certo. Quer perguntar a próxima? Pode ser. A gente comentou da parte de síndrome clínica principal, né, que a gente entendeu, é o mais comum, só que a gente sabe que o diabetes é traiçoeiro. E existem outros fenótipos de apresentação clínica que também são relacionados ao diabetes e que a gente tem que ficar atento, assim, eles têm algum fenótipo de apresentação na eletroneuromiografia ou clinicamente, que também está tudo associado aí à mesma doença? Então, dentro do grupo das neuropatias diabéticas, a gente tem o grupo das neuropatias crônicas, e nesse daí que é a mais prevalente, que é a polineuropatia sensitiva distal, e a gente tem também simétrica distal, e a gente também tem outra dentro do grupo das neuropatias crônicas, que são as neuropatias autonômicas. E por outro lado, tem o grupo das neuropatias agudas, e dentro delas, acho que tem duas que são bem relevantes e que a gente vê na prática clínica, que é a plexopatia, a plexoradiculopatia lombosacra diabética, que é a miotrofia diabética, e a neuropatia induzida pelo tratamento. Quando a gente pensa na neuropatia autonômica, no diabetes, eu acho que a mais relevante é a neuropatia cardiovascular autonômica, ou autonômica cardiovascular, em que o paciente, ele tem um envolvimento tanto do sistema nervoso parasimpático, numa fase inicial, e à medida que a doença progride, ele tem um envolvimento do sistema nervoso simpático. Mas em que isso se traduz na prática clínica, né? Então, quando há um envolvimento inicial do sistema parasimpático, que é através do nervo vago, o paciente ele passa a ter uma hiperfunção do sistema simpático, e ele passa a apresentar no exame clínico um ataque cardíaco de repouso. À medida que a doença ela vai progredindo, você tem uma hipofunção do sistema simpático, que é quando aparece, então, a hipotensão ortostática neurogênica. Então, inicialmente, o paciente que tem essa neuropatia, ele vai se queixar de uma intolerância ao exercício, de uma fadiga ou de uma pré-síncope, e à medida que a doença vai progredindo, a gente vê o sintoma de síncope característico de uma fase mais grave de uma hipotensão ortostática. E é importante a gente reconhecer essa neuropatia porque ela tem um impacto direto, ela aumenta o risco de mortalidade por todas as causas e aumenta o risco de mortalidade cardiovascular no paciente diabético. Então, a gente reconhecer precocemente a neuropatia autonômica e instituir o manejo dela vai diminuir a progressão e assim a gente impacta diretamente na mortalidade desses pacientes. Uhum. Na avaliação, como é que a gente pode avaliar? A gente avalia através da variabilidade da frequência cardíaca, através na respiração profunda ou quando o paciente se levanta ou durante a valsalva, e essa seria a alteração mais precoce, que seria relacionada ao sistema parasimpático. E à medida que a doença progride, que é o sistema simpático, a gente conseguiria detectar através da ferição da pressão arterial do paciente sentado ou deitado, seguido da em pé em 3 minutos, em que há a queda da pressão sistólica maior do que 20 e diastólica maior ou diastólica maior que 10 milímetros de mercúrio, sem um aumento compensatório da frequência cardíaca. Então, já na avaliação clínica, eu acho que a gente consegue identificar já algum sinal, nem sempre, se for muito precoce, mas de neuropatia autonômica pelo ataque cardíaco de repouso,
ou pela hipertensão ortostática, mas se não for reconhecida ali, você pode usar justamente desses dois exames de um exame complementar, que é a variação a variabilidade da frequência cardíaca nessas 3 modalidades, né? Interessante, você comentou dentro dos fenótipos, né? Um deles relacionado ao próprio tratamento, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento também, né? Porque às vezes a pessoa tá com o diabetes super descompensado, tem queixa de neuropatia, e às vezes a gente ou o médico, o colega endócrino, que às vezes vai estar mais na linha de frente disso, fica mais ansioso e tal, otimiza esse tratamento e vai ter um fenótipo. Como é que é o fenótipo dessa condição assim, associada ao tratamento para a gente identificar? Sim. Geralmente, essa neuropatia ela vai aparecer dentro dos 3 meses em que foi feito um controle glicêmico estrito. Então, a gente identifica aqueles pacientes que em 2, 3 meses começaram um tratamento rigoroso e teve uma queda na hemoglobina glicada maior ou igual a 2 a 3% da hemoglobina glicada. E esse paciente ele vai se apresentar agudamente com um quadro de uma dor neuropática, às vezes localizada ou uma dor neuropática difusa, acompanhada de desautonomia, geralmente hipotensão ortostática ou uma gastroparesia, então ele fica empachado, ele tem vômito pós-alimentar ou alteração geniturinária, com retenção urinária ou incontinência urinária. O importante é que, mesmo ela tendo sido desencadeada pelo controle glicêmico estrito, o recomendado é que você, uma vez iniciado, você mantenha. Porque se você mantém a glicemia lábil nesse período, você agrava a neuropatia induzida pelo tratamento. Então, você mantém o controle e ela é autolimitada. Ao redor de alguns meses, semanas a meses, o paciente ele atinge o nadir e ele passa a recuperar gradualmente dessa neuropatia, né? Mas ela é incapacitante pela dor, né? O paciente que chama de muita dor neuropática, a desautonomia também traz muita incapacidade, mas ela é autolimitada. Complicado explicar isso para o paciente, né? Igual você comentou. Tá com neuropatia diabética, faz o controle da sua diabetes. Aí faz o controle, aí desenvolve uma neuropatia pelo tratamento. Aí, olha, aguenta firme que isso vai passar. Por isso que a relação médico-paciente é muito importante, né? Para que ele possa realmente confiar no que o médico está dizendo, nesse processo terapêutico, né, Carol? Eu acho que junta também, o médico indica o tratamento, ele faz o esclarecimento do paciente, e tem paciente que quando ele absorve absolutamente tudo que é orientado a ele, né? Então, às vezes o médico faz um tratamento e associa o paciente com uma grande restrição, ele ajusta a dieta, ele inicia atividade física. Então, acho que tudo junta para um controle glicêmico muito rápido, né? E quanto maior esse controle glicêmico, vai aumentar o risco da neuropatia induzida, né? Então, tem que ser um processo gradual. Mas sim, fica difícil, acho que, para o paciente entender. Carol, a gente falou da síndrome clássica, né, do fenótipo clássico, dos fenótipos atípicos, né, e isso me remeteu, assim, um pouco uma paciente que a gente teve em comum, né, sei lá, alguns meses, porque foi uma paciente que foi encaminhada para mim, Trajano, por um quadro de desequilíbrio, né. E aí eu vi que claramente ela estava com um quadro atáxico, parecia ser uma ataxia sensitiva, e ela estava com hiporreflexia, na verdade era uma arreflexia, e ela falou assim que ela tinha uma neuropatia diabética, e foi informado a ela que ela estava deambulando assim por uma neuropatia diabética. Aí a minha sorte é que eu estava trabalhando nas segundas, não estou mais, né? No mesmo dia da Carol. Poxa, na hora. Eu falei assim, ó, dona fulana, espera aqui um minutinho. Aí bati na porta da Carol, para o que você tá fazendo, pelo amor de Deus, vem cá. Aí ela foi, examinou, a gente viu junto, a Carol falou assim, tá estranho, Joyce, vamos repetir a eletromiografia, porque realmente parece ser uma ataxia sensitiva, não tá parecendo ser pelo quadro diabético, né? Aí, com esse caso, eu quero entrar na pergunta, Carol. Mas eu tenho que falar aqui, tenho que também puxar o gancho para você, porque você fez o reflexo óculo vestibular, que eu me lembro muito bem. E aí você me falou, Carol, acho que é um Canvas. E era, né? Obrigada por levantar essa bola. Carol, vou te dar um abraço de longe aqui. Eu não esqueço. E a Carol se perguntou sobre tosse. Eu falei, perguntei. Tossia, né? E as duas, Isso mesmo. Enfim, tudo pela ciência, né? Mas graças a Deus a paciente foi bem conduzida, né? Por você, né? Então pedi para ela passar contigo por uma avaliação em conjunto. Isso é muito bom, essa é a vantagem de você estar numa clínica com vários subespecialistas, né? E é com essa introdução que eu te pergunto, quando não pensar em neuropatia diabética num paciente com uma alteração de periférica, né? E com um diagnóstico de diabetes? Eu vou começar um pouquinho diferente. Na verdade, eu vou começar falando assim, que mesmo num paciente diabético,
com o quadro clássico, a gente precisa excluir fatores agravantes. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, porque muito provavelmente a gente vai se deparar com o quadro clássico da polineuropatia simétrica distal. Então, nesse caso, a gente precisa afastar fatores agravantes. E quais seriam esses, né? Então, a gente precisa afastar abuso de álcool, que eu acho que é bem prevalente, né? Então, a neuropatia alcoólica, ela se apresenta de forma muito similar à neuropatia diabética. Então, quando você associa duas causas, você agrava o resultado final, né? E a gente precisa afastar outras causas adquiridas também. Então, é recomendado que mesmo nesse paciente que é diabético com o quadro clássico da neuropatia simétrica distal, que você faça um hemograma, uma função renal, uma função hepática, que você avalie se há deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, e também até a função tiroidiana, porque todos estão relacionados, na verdade, potencialmente como a causa de uma neuropatia simétrica. Então, a gente precisa afastar fatores agravantes para melhor cuidado do paciente também e evitar uma progressão mais rápida. Perfeito. Fora desse contexto, num paciente, quando é que eu devo suspeitar, então, num paciente que foge desse padrão clássico, né? Então, eu vou chamar a atenção para 4 pontos. O primeiro dele é a velocidade de progressão. Quando a neuropatia ela progride muito rápido, e tem alguns artigos que falam, se aparece fraqueza motora nos primeiros 2 anos, eu devo suspeitar de que talvez aquela neuropatia não seja só diabética, ou tem uma outra causa relacionada a ela. O segundo ponto é o padrão de fraqueza, se existe, ou de envolvimento. Se o envolvimento é assimétrico, ou eu tenho uma fraqueza proximal e distal, não só distal inicialmente, ou mais grave proximal do que distal, eu devo suspeitar de que aquele paciente tem uma outra doença. E aqui eu vou chamar a atenção para uma doença que é o PIDC, que é a polineuropatia inflamatória crônica desmielinizante. Não existe um consenso, mas ninguém sabe se os pacientes diabéticos têm um maior risco de PIDC. Os últimos estudos mostraram que provavelmente não, mas independente disso, é uma causa tratável de neuropatia e ela cursa dessa forma. O paciente ele tem uma fraqueza proximal e distal com arreflexia. Então foge completamente do padrão que é observado nos pacientes com a neuropatia diabética. Então esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto é quando o paciente tem uma ataxia sensitiva, que é o caso desse paciente, né? Então, a ataxia sensitiva é o envolvimento das fibras grossas, né? Então, ela tinha um envolvimento de fibras grossas que era muito mais grave do que o envolvimento motor e do que o envolvimento de fibras finas, né? E o que a gente vê na eletroneuromiografia foi isso mesmo, foi que, na verdade, o envolvimento sensitivo dos membros superiores pela eletroneuromiografia, ou então de fibras grossas, era mais acentuado do que nos membros inferiores, mostrando um envolvimento não comprimento dependente, assimétrico e de predomínio de fibras grossas, né? Sensitivo de fibras grossas. Então, chama a atenção para o diagnóstico de ataxia sensitiva. Então, eu falei, progressão rápida, envolvimento motor precoce, não comprimento dependente e assimetria e ataxia sensitiva, né? Perfeito. Carol, assim, só dentro dessa pergunta, voltando um pouquinho, na verdade, assim, né, que eu sei que pelo critério, muitas das vezes a gente valoriza muito a definição clínica para definir já o diagnóstico, só que uma coisa que eu queria falar para as pessoas é que às vezes neuromuscular é difícil. Às vezes? E aí definir o padrão de neuropatia é muito importante para a gente raciocinar. Então, até dentro da própria neurologia, muitas das vezes a gente fica com dificuldade em definir esse padrão. E os critérios, eles são feitos no mundo ideal. Então, se você tem uma dificuldade em definir que é uma polineuro, que não tem assimetria, que não tem esses red flags, às vezes vale a pena você pedir o exame. Sim. Né? Por mais que seja um quadro típico, né? Um quadro clássico e tudo mais. E dentro do exame em si, somente num paciente que é diabético, tem algum cuidado que a gente tem que ter durante o exame? Por exemplo, peguei um paciente e vou pedir um exame para você. Qual o cuidado que eu tenho que ter nesse exame para que esse exame não fique falseado, não dê informações ruins num paciente que tem já diabetes definido? Então, o paciente que ele tem controle glicêmico, descontrole glicêmico, tem hiperglicemia crônica, você tem uma repercussão direta no estudo de condução nervosa. Então, você tem uma alteração funcional no nervo, e isso se traduz na eletroneuromiografia com envolvimento mielínico. Então, você tem aumento das latências no estudo da condução, você tem reduções de velocidade de condução, e são todos aspectos que sugerem que talvez seja uma neuropatia desmielinizante.
e aí vai atrapalhar o seu raciocínio diagnóstico. E os estudos falam que o ideal é que você tenha, para você corrigir esse efeito metabólico funcional no nervo, é que você mantenha um controle glicêmico adequado por pelo menos um mês, com glicemia abaixo de 250. Isso ainda não é suficiente para você normalizar, mas é suficiente para você diminuir a repercussão em termos de alterações desmielinizantes na eletroneuromiografia. E são alterações dinâmicas, né? Dinâmicas. Se você corrige, vai reduzir o impacto disso no meu estudo de condução. E o que eu penso assim, como opinião pessoal, eu acho que você tem que ver muito a prioridade da sua eletroneuromiografia. Então, se você me pede um exame e fala, eu acho que é um PIDC porque tem fraqueza proximal, vale a pena fazer o exame independente, porque quanto mais precoce, melhor vai ser o resultado do seu tratamento. Agora você me fala, não, eu estou pedindo porque eu queria mais comprovar o padrão e não, a minha suspeita inicial. Então, acho que nesse caso, que a sua suspeita é o quadro clássico, vale a pena esperar esse um mês, entendeu? Mas se não for e você está suspeitando de uma outra causa adquirida tratável, existem alguns achados na eletroneuromiografia que me ajudam a lhe dizer, provavelmente é o PIDC que você está suspeitando. Então, o ideal sim, é você esperar um mês de controle glicêmico abaixo dos 250, mas em casos, em exceções, eu acho que vale a pena você fazer independente disso, porque a eletrofisiologia consegue ajudar nesses casos específicos, mais graves. Por isso, descrevam no momento da solicitação o padrão de exame físico e o motivo da indicação. Ajuda muito. Nunca mais vou te pedir eletromil sem nada, né, Carol? Tô brincando, eu não faço isso, ela gente. Não faz isso, ela é muito detalhista. É uma complementação do exame físico, sem dúvida, né? Então é muito importante você saber como é que é o exame físico. E é muito importante isso que você comentou, Carol, porque a gente tinha uma dúvida no passado, né? Se diabetes era fator de risco, causa, consequência, aquela coisa toda do PIDC. Então, é uma comorbidade frequente em pacientes que têm PIDC. E você pega um exame de um paciente que às vezes você está meio inseguro no quadro clínico. Faz uma eletroneuromiografia, tá tudo com as latências todas aumentadas, aquela coisa toda. Você vai tratar, vai fazer imunoglobulina? Imunoglobulina é caro, né? Sim. Vai fazer corticoide, piorar o diabetes dele? Sim. Então, uma atenção que a gente tem que ter, uma atenção breve que você comentou que muda, né? Muda na prática. Sim. E acho que nesse caso aí é uma conjunção, né? Tem que ter achados definitivos na eletroneuromiografia, que eu também vou puxar para a eletrofisiologia, mas a clínica eu acho que é o mais importante, né? Tem que ter a fraqueza proximal, a reflexia difusa, né? Se me permite dar minha opinião, eu acho sempre que assim, a clínica é soberana. Não, a clínica é soberana, mas se você tem qualquer dúvida, e isso acontece, não é porque a pessoa faz mais, estuda mais nervo ou não, ela tem direito a ter dúvida também. Com certeza. Deixa a descrição clínica, adequa a questão metabólica e pede o exame por uma pessoa de confiança, porque eletroneuromiografia com pessoas que às vezes você não confia, não sabe de onde vem, isso às vezes prejudica mais do que ajuda, porque é um exame que é muito operador dependente. Ou aumenta o diagnóstico ou diminui o diagnóstico. Né? Ainda bem que a gente tem uma referência, né? Exato, é só bater lá na porta. Encaixa aqui pra mim, pelo amor de Deus. Faz uma agulhinha aqui pra mim, aqui. Bota uma agulhinha nesse tibial anterior aqui pra mim. Carol, pra gente finalizar, vamos partir pro tratamento. Como que a gente faz essa abordagem do paciente com neuropatia diabética? Então, assim, eu acho que o grande ponto, eu acho o maior interesse científico é você tentar identificar uma droga modificadora de doença, né? Mas, infelizmente, a gente não tem isso, né? A gente não tem uma droga que trate especificamente a neuropatia diabética. Então, o que nós temos para fazer, eu acho que, na verdade, é de grande importância, é o manejo de fatores de risco, né? Então, no paciente do diabético tipo 1, a gente precisa de um controle glicêmico estrito. E no paciente diabético tipo 2, eu preciso também de um controle glicêmico adequado, mas eu preciso de controlar os fatores da síndrome metabólica, o controle da hipertensão, o controle do tratamento da dislipidemia, a redução da obesidade. E atualmente eles têm focado muito que o grande pilar para o tratamento da neuropatia diabética no paciente do tipo 2 é que você precisa introduzir modificações de estilo de vida. Então, não tem nada que uma atividade física e uma alimentação adequada não trate nessa vida, né? Então, é muito recomendado que o paciente ele faça atividade física e foi o principal fator que trouxe alívio de sintomas no paciente diabético tipo 2 e você introduz também modificação da dieta para controlar a obesidade, né? A obesidade central. E, paralelamente a isso, a gente faz manejo de sintoma, né? Então, trata a dor neuropática e, se houver desautonomia, você tenta manejar direcionando para o sintoma do paciente.
Perfeito. Nossa, que Acho que eu episódio, entendi hein? tudo, hein? Nossa, eu vou precisar assistir de novo, porque é muita informação pra mim. Neuromuscular, você falou assim que é considerado um pouco difícil, né? Pra mim é muito difícil. Então, É. vou ter que assistir de novo. Carol, graças a Deus eu te Ah, tenho que lá na isso. clínica, a coisa é só... Vocês que me ajudam demais. Muito obrigada, Eu que Carol, por agradeço. Foi ótimo. disponibilizar seu tempo pra ficar aqui com a gente, passando toda essa informação de qualidade. Obrigada, gente. Foi ótimo. Pessoal, muito obrigado por ficar com a gente aqui até o final. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificação para receber os episódios assim que a gente lança, tá? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.